Os padres podem ser encontrados em muitos lugares, em batizados, casamentos, com doentes no hospital e funerais. Nós os vemos com mais frequência aos domingos na igreja. Eles geralmente são diferenciados de todos os outros ao redor. É aquele colarinho branco. Mesmo quando estão a jogar futebol, embarcar em um voo ou lecionar no ensino médio, sua presença é perceptível. São encontrados andando de skate ou fazendo descobertas científicas, como o cosmólogo belga Padre Georges Lemaitre, que propôs a teoria do Big Bang. Quando o Titanic afundou, 3 padres estavam a bordo servindo os passageiros. Em meio ao caos, ouviram confissões e ajudaram as pessoas a entrar nos botes salva-vidas. Uma testemunha narra: vimos diante de nós, descendo o corredor com a mão levantada, o Padre Biles. Nós o conhecíamos porque ele nos visitou várias vezes a bordo e celebrou a missa para nós naquela manhã. Acalme-se, meu bom povo, disse ele, e entrou na antecâmara dando bênçãos e absolvições. O que há na maneira como os padres vivem suas vidas que os destaca? E por que existem padres na Igreja Católica? Acontece que todos nós deveríamos ser sacerdotes. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden por Deus para servir e proteger o jardim. Eles foram criados como defensores da criação de Deus e chamados a apresentar oferendas a Deus com alegria. Estas são funções sacerdotais, mas pelo pecado perdemos essa capacidade sacerdotal. No Antigo Testamento, todo o povo de Deus é chamado para ser um povo sacerdotal. Desta forma, Deus começou a restaurar a vocação original de nossos pais, Adão e Eva. A palavra sacerdote vem do latim presbiter, que por sua vez deriva do grego e significa ancião. Em hebraico, a palavra para sacerdote é Cohen, que significa estar em pé, pronto, estabelecido, isto é, alguém que está em pé e pronto diante de Deus. Sob a antiga aliança havia uma estrutura tríplice de sacerdotes. Todo o povo de Israel era um povo sacerdotal. Quando eles ofereciam sacrifícios e viviam de acordo com a lei, eles tornavam o nome de Deus conhecido para o resto do mundo. Mas havia também um sacerdócio específico, ministerial. Eram os levitas, um povo separado para oferecer louvores e sacrifícios a todo o povo de Israel. E então havia o sumo sacerdote, Arão e seus sucessores. Mas há uma diferença entre o sacerdócio da antiga aliança antes de Jesus e a nova aliança que Jesus revelou. Os católicos acreditam que todos os que entraram na igreja pelo batismo e pelos sacramentos da iniciação foram batizados em Cristo como sacerdotes, profetas e reis. Todos os cristãos batizados participam do sacerdócio de Jesus, que é universal, e hoje continua a existir o sacerdócio ministerial, em homens que conhecemos como sacerdotes ou padres. Estes homens ordenados compartilham o sacerdócio e o ministério de Jesus. Eles celebram a missa e os sacramentos, isso porque Jesus é o sumo sacerdote. Jesus instituiu o sacramento ministerial, ou sacerdócio ordenado, para servir ao sacerdócio universal. Os sacerdotes ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, cultivam o sacerdócio dos batizados por meio dos sacramentos, do ensino e da pregação. Os batizados são então enviados para transformar o mundo com suas vidas de santidade e testemunhando o evangelho de Jesus em suas casas e trabalho. Hoje, os sacerdotes são separados para continuar o ministério de Jesus e são uma presença importante em nossas vidas. Eles pregam a palavra de Deus, celebram o santo sacrifício da missa, oferecem os sacramentos e servem na pessoa de Cristo. O padre Stanley Hodder era um padre católico romano de Oklahoma. Na década de 60, se ofereceu para ir a Guatemala como padre missionário. Na época, a Igreja Católica na Guatemala estava no meio de uma guerra civil entre o governo militar e a guerrilha revolucionária, porque a igreja insistia em servir e educar os pobres. Alguns dos catequistas e paroquianos do padre Hodder desapareceram e mais tarde foram encontrados mortos com sinais de tortura. Durante esse tempo, milhares de católicos foram mortos e um dia o nome de Padre Hodder estava na mira dos perseguidores. Padre Hodder sabia do perigo de ficar na Guatemala para continuar seu trabalho. Em uma carta ele escreveu: "Esta é uma das razões que tenho para ficar apesar do perigo físico. O pastor não pode fugir ao primeiro sinal de perigo.
em julho de 1981, foi martirizado em sua casa paroquial na Guatemala. Nossa vocação original foi dada a Adão e Eva, e as raízes sacerdotais do Antigo Testamento são levadas à sua plenitude no Novo Testamento. Todos nós fazemos parte desse sacerdócio universal, mas através da Igreja, Jesus estabeleceu o sacerdócio ministerial. No sacramento da ordem, Jesus continua o seu ministério até que volte.